Há décadas, o mundo sofreu uma mutação repentina. Fantasmas ferozes invadiram a Terra, obrigando a humanidade a entrar em uma nova era, conhecida como Era Mítica. Nessa nova era, os humanos podiam despertar profissões, aprender habilidades, aumentar seus níveis e ficar cada vez mais fortes. Os profissionais despertos enfrentavam os fantasmas ferozes por todo o planeta, garantindo os poucos territórios de que a humanidade precisava para sobreviver. Sem dúvida, aquela era pertencia somente aos despertos. No colégio Haisheng, localizado na Federação Longuixia, a cerimônia de despertar havia oficialmente começado. Um anúncio ecoou por toda a escola informando que os alunos despertariam suas profissões naquele dia. O instrutor da classe de combate, Lu Hu, explicou que aquela cerimônia determinaria o futuro de cada estudante. Ele esperava que todos despertassem a profissão que desejavam. Fang Zhou esperava por aquele dia desde que havia transmigrado para aquele mundo, muitos anos atrás. Então, seu nome foi chamado. O prota deu um passo à frente, enquanto algumas garotas começaram a especular sobre qual profissão ele despertaria. Por causa de seu rosto bonito e de sua aura confiante, elas achavam que ele poderia se tornar um sacerdote. Um loiro argumentou que boa aparência não significava nada. Um profissional ainda precisava provar seu valor por meio de sua profissão. E o outro invejoso concordou, mas uma garota os acusou de estarem com inveja. O instrutor analisou o registro do prota. Ele era um órfão, tinha excelente condicionamento físico e notas excepcionais. Não era de se admirar que tantas pessoas estivessem prestando atenção nele. Zhou colocou a mão sobre o pedestal de despertar, ativando o círculo mágico. Uma energia brilhante surgiu do pedestal, pegando-o de surpresa. Então, um enorme feixe de luz dourada disparou em direção ao céu. Todos ficaram impressionados com aquela reação, imaginando se Zhou estava prestes a despertar uma profissão capaz de desafiar os céus. Porém, uma energia sombria começou a girar ao redor de sua mão. Um pilar de energia negra subiu e rasgou o céu. O instrutor Lu ficou boquiaberto. Zhou havia provocado um fenômeno aterrorizante, deixando o instrutor Lu Hu ansioso para descobrir que profissão extraordinária aquele garoto havia despertado. De repente, um enorme exército de mortos-vivos surgiu atrás do prota. Criaturas com muita aura se ergueram impondo uma presença assustadora. Esse prota promete ser um farmador de aura daqueles. Quando ele levantou a mão, o vórtice sombrio ao seu redor ficou ainda mais intenso. Então, o sistema confirmou que seu despertar havia sido concluído. Sua profissão era necromante. Os trouxas invejosos começaram a zombar do prota por ter causado uma reação tão grandiosa apenas para despertar como um necromante. Era uma profissão rara, mas também considerada a mais fraca entre todas as profissões de combate. Para eles, Zhou era prova de que boas notas não tinham nenhuma relação com a força de uma profissão. O prota sabia que os necromantes apenas pareciam poderosos. Na realidade, a profissão possuía uma fraqueza fatal. Era necessário ter uma conexão profunda com o reino dos mortos-vivos. Vida e morte eram naturalmente opostas. Como seres humanos vivos, eles não tinham como compreender o reino dos mortos-vivos. Mas ele era diferente. O prota simplesmente estendeu a mão em direção à sua tela de status e fechou o punho, destruindo o painel do sistema. Uma nova interface verde surgiu, parabenizando ele por despertar o sistema de experiência do reino dos mortos-vivos. Finalmente, seu dedo de ouro havia chegado, embora com 18 anos de atraso. O sistema havia se conectado automaticamente ao reino dos mortos-vivos e criado um clone de esqueleto para ele. Através desse clone, ele poderia explorar o reino dos mortos-vivos, devorar outras criaturas e ficar mais forte. Ele também poderia invocar o clone para o mundo real. No entanto, o sistema o alertou de que explorar o reino dos mortos-vivos envolvia riscos desconhecidos e recomendou que ele tivesse cuidado. Como podia experimentar pessoalmente o reino dos mortos-vivos, o prota percebeu que aquele sistema havia sido praticamente feito para um necromante. Então ele ativou sua habilidade de invocação. Um esqueleto muito da hora apareceu diante dele e o sistema explicou que, antes de invocá-los, Zhou poderia assumir brevemente o controle do clone e experimentar o reino dos mortos-vivos pessoalmente. O clone também podia devorar outras criaturas mortas-vivas para aumentar seus atributos. Além disso, qualquer criatura morta-viva que ele derrotasse poderia ser invocada para lutar ao lado de Zhou no mundo real. Quanto mais criaturas ele derrotasse, mais invocações teria à sua disposição. Todo o reino dos mortos-vivos estava prestes a se tornar seu território particular de caça. Ainda assim, o prota decidiu explorá-lo em outra oportunidade e ordenou ao sistema que trouxesse seu clone para o mundo real. O sistema iniciou o processo de invocação. Um círculo mágico verde se iluminou. Então, o clone esquelético surgiu do círculo. O prota confirmou que podia invocar o clone diretamente para a realidade. Pessoal, passando para avisar que eu pretendo narrar com a minha própria voz, mas para isso preciso da ajuda de vocês. Então já deixem o like e se inscreva no canal. Tamo junto. O instrutor Lu chamou pelo nome de Xiao Chan. No fundo, ele não conseguia entender como um aluno tão excepcional havia acabado com aquela profissão. Enquanto isso, um grupo de amigonas se reuniu ao redor de Zhou.
Elas disseram para ele não perder as esperanças, até mesmo o necromante poderia um dia alcançar uma coroa lendária. Uma delas admirou o esqueleto e admitiu que ele parecia bem legal. Observando tudo de longe, os horrorosos ficaram tremendo de inveja. Eles não conseguiam entender por que as garotas ainda cercavam Prota depois que ele havia despertado uma profissão tão inútil. Um deles reclamou que Zou conseguia escapar de qualquer situação apenas por ser bonito. O loiro insistiu que um único esqueleto jamais poderia ser mais forte do que sua profissão de assassino. Então, se lembrou de que necromantes iniciantes só conseguiam invocar alguns esqueletos por ano. Se destruísse aquele esqueleto, o crescimento de Zou cairia. Ele preparou uma flecha silenciosa escondida sob a manga. A flecha disparou em direção ao esqueleto. O Prota permaneceu calmo enquanto o esqueleto desaparecia, fazendo com que a flecha atingisse o ar. O loiro ficou paralisado, e antes que pudesse reagir, ele reapareceu atrás do trouxa e golpeou com sua arma. O ataque atingiu seu rosto em cheio, fazendo ele cair na grama, machucado e sem entender o que havia acabado de acontecer. Com dificuldade, tentou se levantar, querendo saber o que ele estava tentando fazer. Por dentro o cara estava surpreso com a força do esqueleto. A criatura havia até mesmo detectado o ataque vindo de seu ponto cego. Mesmo assim, ele acreditava que, por mais poderoso que o esqueleto fosse, o próprio Zou deveria ser fraco. Então avançou contra o Prota. Ele saltou no ar com a lâmina erguida, gritando que seria o fim para ele. Mas o Prota segurou seu pulso no meio do ataque. O loiro entrou em pânico quando Zou puxou para perto. O Prota disse que ele havia superestimado seriamente suas próprias capacidades. Então, desferiu um soco no rosto do cara, que caiu no chão e deslizou pelo campo. Todos ficaram olhando, sem acreditar. O fracote permaneceu na grama, machucado e sem conseguir dizer uma palavra. Como se não fosse nada, o Prota se virou e foi embora. O instrutor correu até o local e perguntou o que havia acontecido. Um estudante explicou que Lu Renja havia tentado emboscar Zou, mas acabou sendo derrotado com um único golpe. A ideia de que todo necromante possuía um corpo fraco acabava de ser destruída. Seus colegas carregaram o fracote para longe, enquanto ele murmurava o nome do Prota, depois gritou que voltaria para se vingar. Em um prédio do campus, o Prota chamou pelo sistema. Era hora de experimentar o reino dos mortos-vivos. O sistema perguntou se ele queria começar. Explorar o reino dos mortos-vivos o ajudaria a compreendê-lo melhor, algo essencial para qualquer necromante. O Prota também esperava devorar outras criaturas mortas-vivas e ficar mais forte. Ainda assim, não conseguia deixar de se perguntar se seria realmente tão fácil. O reino dos mortos-vivos estava repleto de criaturas perigosas. Ele não tinha como saber quem acabaria devorando quem. Mas todo poder vinha acompanhado de riscos, por isso ordenou que o sistema desse início à experiência. O sistema pediu que ele esperasse, mas ele já havia esperado por 18 anos. Não havia nenhuma chance de desperdiçar uma oportunidade tão perfeita de ficar mais forte. O sistema anunciou que os preparativos estavam concluídos. Mais uma vez, alertou sobre os perigos desconhecidos do reino dos mortos-vivos e pediu sua confirmação final. Ele confirmou sem hesitar, e uma energia verde envolveu seu corpo enquanto o teleporte começava. Ele chegou a um terreno sombrio e desolado, sob uma lua vermelha como sangue. Crânios e cadáveres cobriam o chão. Zou observou os arredores. Ele havia se transformado no mesmo esqueleto que havia invocado. Seu painel do sistema mostrava seus atributos básicos de aprendiz: força, constituição, agilidade e espírito, todos no nível 1. Ele tinha uma habilidade chamada armamento esquelético, que permitia reforçar seu corpo com ossos e moldá-los em equipamentos. O Prota deduziu que aquela era a habilidade que seu clone havia usado. Para garantir sua segurança, decidiu criar uma arma antes de encontrar um inimigo. Porém, enquanto se preparava para começar, algo se aproximou por trás dele. Lobos de olhos vermelhos avançaram contra o Prota. Era um lobo de 2 cabeças que fez o Prota recuar do ataque. Ele não esperava ser atacado tão cedo. Então, mãos esqueléticas surgiram do chão e agarraram seu pé. Sem conseguir se mover, Zou foi atacado novamente pelo lobo. Ele levantou a perna, arrastando o esqueleto junto. Em seguida, chutou o esqueleto na direção do lobo. O esqueleto se despedaçou ao atingir o corpo da criatura, mas para surpresa de Zou, o lobo mal reagiu. Controlar um corpo esquelético era muito mais difícil do que ele imaginava. O Prota bloqueou os ataques do lobo, sabendo que não conseguiria continuar assim por muito tempo. Então, avistou uma pilha de ossos nas proximidades. Naquele momento, o lobo de 2 cabeças saltou sobre ele. O Prota reuniu os ossos e ativou a habilidade armamento esquelético, transformando-os em uma foice de ossos. Ele golpeou com a foice e ordenou que o lobo fosse de base logo. Mesmo com dor, sua outra cabeça cravou as presas no braço dele. No mundo real, o Prota ofegou ao sentir uma forte dor no mesmo local. Qualquer ferimento sofrido no reino dos mortos-vivos era transferido para seu corpo real. Aquele sistema era muito mais perigoso do que ele havia imaginado. Ele declarou que o lobo morreria ali mesmo.
Então arrancou a cabeça que havia ferido anteriormente e ordenou que a criatura morta o servisse. Usando os ossos do lobo, ativou a habilidade Armamento Esquelético e criou um chicote de ossos. Ele golpeou a cabeça restante diversas vezes, até que o lobo finalmente caiu. Após a batalha, Zou se sentou para descansar. O armamento esquelético era muito mais útil do que ele havia imaginado. Afinal, aquela era uma habilidade concedida pelo próprio sistema. De repente, uma chama azul brilhante surgiu do cadáver do lobo. O prota não fazia ideia do que era aquilo. Então, a chama entrou em seu corpo. Uma fome terrível tomou conta dele. Sua mente foi dominada pelo desejo de comer, devorar, ficar mais forte e evoluir, enquanto uma energia azul faiscava ao redor de seu corpo. O prota puxou a chama azul para sua boca e a engoliu. Uma mensagem do sistema informou que sua força havia subido para 1,1, enquanto as outras permaneciam em 1. Ele deduziu que o aumento de 0,1 provavelmente vinha do armamento esquelético. Outra mensagem apareceu, informando que ele havia obtido 0,1 de poder da alma, embora ainda não soubesse para que aquilo servia. O sistema explicou que o poder da alma vinha da energia da alma. Ele podia ser usado para deduzir novas habilidades, aumentar seu potencial e fortalecer equipamentos. Em outras palavras, enquanto continuasse caçando, seu crescimento não teria limites. Então, avistou algo ao longe. Era um esqueleto encapuzado, carregando 2 espadas caminhando em sua direção. O sistema o identificou como uma invocação esquelética de nível aprendiz, nada mais do que bucha de canhão para necromantes. A criatura possuía um corpo frágil, nenhuma inteligência e uma fraqueza evidente: o fogo de sua alma. O prota ativou o armamento esquelético e o sistema o parabenizou por criar uma nova arma, uma lança de ossos. Ele avançou e atravessou o esqueleto aprendiz com a lança. Uma notificação informou que sua agilidade e seu poder da alma haviam aumentado em 0,1. Ele derrotou outro esqueleto aprendiz e dessa vez sua constituição e seu poder da alma aumentaram em 0,1 cada um. O prota declarou que todos aqueles esqueletos acabariam se tornando parte de seu poder. Sua armadura brilhava enquanto ele continuava ficando mais forte. Seu clone segurava uma enorme lança decorada com crânios. Seus atributos haviam chegado a 3 de força, 2 de agilidade, 2 de constituição, 2 de espírito e 10 de poder da alma. Mas ele sabia que aquilo ainda não era suficiente. De volta ao colégio Haisheng, o prota estava murmurando que ainda poderia se tornar mais poderoso, até uma coisinha linda acordá-lo. Zou perguntou o que Xiao Chen estava fazendo ali. Porém, quando ela percebeu o sangue em sua mão, ficou preocupada. Pensando que ele estava abalado por causa da profissão que havia despertado, ela implorou para que ele não se machucasse apenas para descontar sua frustração. O prota percebeu que ela havia entendido tudo errado. Da próxima vez que fosse entrar no reino dos mortos-vivos, precisaria encontrar um lugar mais reservado. Então garantiu que era apenas um pequeno arranhão, mas ela não acreditou. O sinal da escola tocou, e o prota rapidamente mudou de assunto, lembrando a ela que a aula de meditação estava prestes a começar. Então sugeriu que voltassem para a sala, e ela concordou. Enquanto caminhavam, o prota tossiu de repente. Xiao Chen segurou seu braço e insistiu em levá-lo à enfermaria. Mas o nosso protinha Sigma disse que estava bem. Naquele momento, o sistema o alertou de que havia passado tempo demais no reino dos mortos-vivos naquele dia e recomendou que prestasse atenção à sua condição física. Só então Zou percebeu que entrar no reino dos mortos-vivos realmente sobrecarregava seu corpo. Um painel do sistema apareceu mostrando que os atributos de seu corpo real também haviam aumentado. Sua força havia chegado a 1,2, enquanto sua constituição, agilidade e espírito haviam subido para 1,1 cada. Sua habilidade de invocar esqueleto podia ser deduzida. Enquanto isso, Xiao continuava perguntando se ele realmente estava bem. O prota a ignorou por um momento e se concentrou nas palavras habilidade dedutível. Ele não sabia se aquilo significava que ele poderia criar suas próprias habilidades, assim como os profissionais despertos mais poderosos. No prédio da escola, dentro de uma grande sala de aula, uma instrutora se dirigia aos alunos. Aquela amigona linda era Shen Hongjiu, a professora responsável pela aula de meditação. Sua profissão era maga de fogo prateado de grau inferior. Ela explicou que os alunos praticariam um método básico de meditação correspondente às suas respectivas profissões. Depois disso, cada estudante usaria a meditação para demonstrar suas habilidades profissionais. A meditação aumentava o poder espiritual, que servia como base para utilizar as habilidades profissionais. A professora Shen pediu que eles não tivessem pressa, pois era completamente normal falhar nas primeiras tentativas. Até mesmo uma gênia como ela havia levado meio mês para conseguir. Naquele momento, o sistema havia detectado o método de meditação esquelética e informou que ele poderia aprendê-lo imediatamente. Ele selecionou sim, e símbolos mágicos surgiram ao seu redor. Uma energia verde circulou por Zou e seu clone esquelético, e o sistema confirmou que ele havia aprendido com sucesso o método de meditação esquelética. O prota mal conseguia acreditar na velocidade com que havia dominado a técnica.
Aquele era um método básico de meditação de nível aprendiz para necromantes. Ao visualizar um esqueleto, ele poderia aumentar lentamente seu atributo de espírito. O requisito não o surpreendeu. Para ele, visualizar um esqueleto era tão fácil quanto olhar para seu próprio clone. Então, percebeu que sempre que não estivesse explorando o reino dos mortos-vivos, seu clone esquelético meditaria automaticamente. O clone poderia cultivar 24 horas por dia. Seu sistema realmente era perfeito para um necromante. O sistema informou que seu poder espiritual havia se recuperado o suficiente para entrar novamente no reino dos mortos-vivos. Como cada visita consumia poder espiritual, o prota não podia negligenciar o treinamento de seu corpo real nem de seu clone. Ele ativou a experiência no reino dos mortos-vivos e fechou os olhos. Seu clone despertou no reino dos mortos-vivos, justamente quando outro esqueleto se aproximou, mas com um golpe rápido foi partido, aumentando sua constituição e seu poder da alma em 0,1 cada. Ele estava animado para voltar a caçar. Então, outra mensagem apareceu dizendo que uma das habilidades de seu clone havia alcançado o nível de proficiência instintiva e agora poderia ser usada como material para deduzir uma habilidade desconhecida para seu corpo real. O processo custaria 10 pontos de poder da alma. O prota se lembrou de que a dedução de habilidades só podia ser realizada dentro do reino dos mortos-vivos. Ele juntou as mãos e iniciou o processo. O sistema começou a analisar os dados da habilidade, e pouco depois, uma notificação confirmou que a dedução havia sido concluída com sucesso. A nova habilidade era Dardo de Osso, semelhante à arma que ele havia criado antes. Ela causava dano físico perfurante de armadura, além de dano de energia da morte. O poder da habilidade e a quantidade de dardos dependiam de seu atributo de espírito e do nível de proficiência da habilidade. O sistema também havia concedido uma árvore de habilidades derivadas. Mais tarde, o dardo de osso poderia evoluir para escudo de osso, garra óssea gigante e prisão de ossos. O prota precisava de mais poder da alma. Foi então que avistou várias criaturas fugindo nas proximidades. Esse era o momento perfeito para testar sua nova habilidade. Zou lançou o dardo de osso contra uma das criaturas, destruindo-a instantaneamente. Chamas azuis da alma se reuniram ao redor do dardo, e ele percebeu que aquela habilidade era muito mais poderosa do que outras habilidades de nível aprendiz, como míssil da morte e raio de infecção. Uma notificação do sistema mostrou que sua agilidade, força e poder da alma haviam aumentado em 0,05 cada. As recompensas obtidas daqueles esqueletos de baixo nível já começavam a diminuir. Depois de verificar sua tela de status, ele entendeu o que o sistema queria dizer. O prota não poderia ficar ali para sempre derrotando inimigos fracos sem parar. Mais cedo ou mais tarde, teria que avançar para regiões mais profundas e perigosas do reino dos mortos-vivos. Até lá, Zou planejava devorar o máximo possível de mortos-vivos de baixo nível, antes que eles parassem completamente de fornecer essência óssea. De volta à sala de aula, o prota soltou uma risada baixa de repente, chamando a atenção da professora Shen. Ela tocou nele e perguntou por que estava rindo enquanto todos os outros se esforçavam para meditar. O prota não sabia o que responder. O loiro afirmou que Zou estava rindo porque não conseguia meditar. Outro invejoso comentou que profissionais de profissões raras geralmente obtinham melhores resultados na meditação, mas um terceiro argumentou que isso dependia da profissão rara em questão. Logo, todos começaram a zombar de Zou na frente da classe. Alguém comentou que os necromantes eram raros, mas que o método de meditação esquelética deles era considerado incompleto. O prota permaneceu em silêncio, e a professora mais linda do mundo lembrou de que, embora a meditação fosse mais difícil para necromantes, ele não deveria desistir. Ela o repreendeu por desperdiçar a aula sem sequer tentar. Então, apontou para o loiro que eu esqueci o nome, e o elogiou por ter conseguido visualizar o cabo de uma faca em apenas uma aula. Ele respondeu que havia compreendido apenas cerca de um terço do método de meditação. Mesmo sendo um gênio, ele afirmou que sua velocidade era apenas mediana. O trouxa tinha certeza de que o prota finalmente perceberia a diferença entre um necromante e as outras profissões. Porém, o nosso protinha apenas deu uma risada e concordou que sua velocidade realmente era mediana. O loiro se irritou e mandou Zou olhar para a própria situação antes de se gabar, já que ele nem sequer conseguia meditar. Então, uma energia verde escura explodiu do corpo de Zou, e disse ao Renja, que é o nome do loiro, para se afastar. A professora imediatamente ordenou que Renja mantivesse a concentração. Em seguida, virou-se para Zou e perguntou o que ele estava fazendo. A aula de meditação era para aprender, não para lutar. Se quisesse lutar, deveria esperar pela aula de combate. O prota explicou que só queria que Renja saísse do caminho. Assim, poderia mostrar a ela seu progresso na meditação. Os estudantes ficaram curiosos, querendo saber se Zou realmente havia conseguido. Mesmo se tivesse conseguido, provavelmente havia completado apenas 1/10 do estágio inicial. Xiaotian observava o prota nervosamente. Ele ativou o método de meditação esquelética, e uma energia sombria explodiu de seu corpo e se espalhou por toda a sala de aula. Os trouxas ficaram de boca aberta vendo aquele poder. A professora ficou incrédula,
Zou havia alcançado o estágio inicial do método de meditação esquelética em apenas uma aula. O prota comentou que, comparado a um gênio comum, sua velocidade de cultivo provavelmente era 100 milhões de vezes maior. Naquele momento, o instrutor Lu entrou na sala de aula. Bastou olhar para Zou para perceber seu progresso impressionante no método de meditação. Como ele já havia alcançado aquele nível, o instrutor anunciou que eles fariam um teste no dia seguinte. A sala imediatamente ficou agitada, e um estudante perguntou se a aula de combate já começaria, enquanto o outro entrou em pânico porque ainda nem havia alcançado o estágio inicial de seu método de meditação. O loiro sorriu, já que combate não tinha nada a ver com meditação. Ele mal podia esperar para descobrir por quanto tempo Zou continuaria se exibindo quando entrasse na área de especialidade dele. Enquanto isso, no reino dos mortos-vivos, o prota continuava explorando o terreno desolado. Alcançar o estágio inicial do método de meditação esquelética permitia que ele permanecesse ali por muito mais tempo. Ainda assim, não podia perder tempo. Precisava derrotar mais mortos-vivos antes que seu poder espiritual acabasse. Sem hesitar, ele avançou e derrubou um esqueleto. Em seguida, atacou o próximo. Uma nuvem de fumaça se espalhou pelo campo de batalha enquanto ele avançava de um inimigo para outro. Por fim, seus movimentos ficaram mais lentos e ele começou a respirar com dificuldade. Seu poder espiritual estava quase esgotado. Uma notificação informou que seu nível profissional havia aumentado. O clone também ficaria mais forte, provando que todo aquele esforço havia valido a pena. Após selecionar sim, uma poderosa onda de energia verde envolveu seu corpo. Enquanto a evolução começava, os olhos azuis do clone brilhavam ainda mais, enquanto seu corpo esquelético e sua armadura se transformavam. Ele havia alcançado o nível aprendiz intermediário, com 5 de força, 3 de constituição, 3 de agilidade e 3 de espírito, e também havia aprendido uma nova habilidade chamada Golpe Brutal. O prota não esperava ganhar uma habilidade simplesmente por avançar de nível. O Golpe Brutal permitia liberar uma explosão repentina de força durante um ataque. Seu poder dependia inteiramente do atributo de força e da proficiência da habilidade. Ele ficou satisfeito com aquela habilidade, agora poderia derrotar criaturas mortas-vivas muito mais rápido. Porém, uma dor atravessou sua cabeça. Ele havia ficado tão concentrado em sua nova habilidade que se esqueceu que seu poder espiritual já estava completamente esgotado. No campo esportivo da escola, o prota estava sentado no chão. Seu poder espiritual ainda estava muito baixo. Xiao se aproximou e comentou que ele estava com uma aparência péssima desde a aula de meditação. O prota garantiu que estava bem e que apenas havia treinado por tempo demais todos os dias. Mesmo assim, sabia que ninguém poderia descobrir sobre o sistema. A partir de agora, precisaria entrar no reino dos mortos-vivos em algum lugar privado. Os trouxas se aproximaram, chamando a profissão de necromante de inútil, e dizendo que Zou já estava exausto depois de apenas um pouco de meditação. Xiao perguntou por que eles continuavam provocando-os ou se ele nunca havia feito nada contra eles. Renji afirmou que estava apenas dizendo a verdade. O prota então perguntou se Renji queria apanhar novamente. Irritado com a ameaça, o trouxa declarou que já não era a mesma pessoa que Zou havia enfrentado uma semana antes. Ele sacou sua adaga e se gabou de que já havia aprendido uma habilidade profissional. Agora, ele precisava apenas de um golpe para derrotar Zou. Então, uma voz alta ordenou que parassem. O instrutor repreendeu o loiro. A escola ensinava habilidades para que eles pudessem enfrentar fantasmas no futuro, e não uns aos outros. O loiro diz que entendeu e o instrutor se virou para Zou, elogiando seu desempenho na aula de meditação, mas lembrou que ele deveria se esforçar da mesma forma nas aulas de combate. O prota teve a impressão de que Lu havia intervindo especificamente para protegê-lo. O instrutor Lu ordenou que todos se reunissem no campo esportivo, e pediu a um assistente que trouxesse o equipamento. Os alunos observaram enquanto um objeto coberto era levado até o campo. Aquele era um golem de teste de nível aprendiz, criado para medir tanto o ataque quanto a defesa. O golem satânico ganhou vida e levantou os 2 dedos do meio. O instrutor explicou que ele havia sido baseado em uma criatura chamada Impi, um soldado bucha de canhão mais fraco entre os demônios do abismo. Um estudante bateu na cabeça do golem e se perguntou se ele sobreviveria àquela aula. Lu declarou que nenhum aluno novo jamais havia conseguido destruí-lo. Porém, quem conseguisse desmontá-lo usando apenas a própria força receberia uma recompensa especial. Ele prometeu solicitar pessoalmente 20 pontos de contribuição da aliança para qualquer aluno que conseguisse. Os estudantes ficaram imediatamente empolgados. Naquele mundo, os pontos de contribuição serviam como moeda para comprar itens e habilidades valiosas. Vários alunos se ofereceram para serem os primeiros. O instrutor mandou que formassem uma fila, começando pelos alunos com profissões comuns. O primeiro estudante lançou uma poderosa bola de fogo contra o golem, e o instrutor anunciou uma pontuação de ataque de 48 pontos e disse para ele continuar treinando. O estudante ficou confuso. A bola de fogo tinha parecido muito mais poderosa. Outro estudante avançou e usou golpe incapacitante, conseguindo 41 pontos. Em seguida, um arqueiro usou flecha petrificante e obteve 50 pontos.
O instrutor anunciou que todos os estudantes com profissões comuns haviam terminado seus testes. Então, chamou os alunos que possuíam profissões especiais. Os estudantes de profissões comuns ficaram desanimados. Nenhum deles havia conseguido sequer 60 pontos, então os 20 pontos de contribuição já estavam fora de alcance. Agora, todos queriam descobrir o desempenho das profissões especiais. O Prota sabia que todos os seus ataques dependiam de seu clone esquelético, e se perguntou se o Golem somava o dano de vários ataques. Ranger percebeu sua expressão e zombou dizendo que Zou provavelmente estava preocupado que seu poder de ataque ficasse em último lugar. Agora que havia aprendido uma habilidade, declarou que mostraria a todos a diferença entre os dois. Ele atacou o Golem com a adaga fantasma e conseguiu 80 pontos. O trouxa afirmou orgulhosamente que aquele era o poder de sua profissão oculta, assassino fantasma. Xiao disse para ele não ficar tão convencido, pois não era o único com uma profissão oculta. Então, o instrutor chamou Yefan para frente, que entrou no campo com confiança, enquanto os estudantes cochichavam sobre sua profissão de caçador de demônios. Segundo os rumores, os superiores da escola o haviam recrutado logo após seu despertar e até formado um grupo de pesquisa dedicado a ele. Yefan invocou uma enorme lâmina circular e avançou contra o Golem, liberando o golpe da vingança. O Golem exibiu uma pontuação de 65, os estudantes ficaram surpresos, pois era apenas um pouco maior do que as pontuações das profissões comuns. Mas Fan ainda não havia terminado. Ele continuou com o combo da vingança, elevando a pontuação para 69, depois para 88, e antes que ele desferisse um último golpe, o instrutor anunciou que a capacidade total de ataque dele havia chegado a 100. Depois de observar o teste de Fan, o Prota confirmou que o Golem acumulava o dano de vários ataques. Se fosse assim, destruí-lo também não deveria ser difícil para ele. Fan se gabou de que naquela turma ninguém poderia superá-lo. O loiro argumentou que ele só havia chegado a 100 porque acumulou vários ataques. Se soubesse que o Golem somava os golpes, ele também teria atacado mais algumas vezes. Xiao perguntou como um assassino como ele conseguiria uma habilidade de combo. O instrutor chamou ela para fazer o teste. Xiao respirou fundo. Como alguém com uma profissão oculta, não podia se dar ao luxo de passar vergonha. Ao soltar o ar, lançou um poderoso ataque de vento, mas sua pontuação de ataque foi de apenas 31. Ela ficou decepcionada. O poder de combate de sua profissão de suporte era ainda menor do que esperava. O loiro começou a rir dela por ter agido com tanta confiança mesmo tendo uma pontuação tão baixa, e lembrou que sua profissão de assassino havia conseguido 80 pontos. Enquanto isso, o instrutor chamou o próximo estudante, um mago da tempestade, que disparou um míssil de energia de vento em cadeia e conseguiu 72 pontos. Depois, um cavaleiro da terra avançou contra o Golem usando investida com armadura e escudo, conseguindo 69 pontos. E depois um guerreiro do martelo pesado, veio em seguida com o esmagamento do martelo gigante e conseguiu 84 pontos. Um estudante admitiu que as pontuações deles eram muito maiores do que a sua, mas nenhuma havia chegado a 100. Outro comentou que os pontos de contribuição do instrutor Lu não seriam entregues a ninguém se ninguém conseguisse destruir o Golem. Então, alguém lembrou que ainda faltava uma profissão oculta a fazer o teste. O último estudante era o necromante, Fangui Zou. Ranger debochou da ideia de depender de um necromante. Ele previu que Zou não conseguiria sequer 10 pontos. Outro estudante riu, enquanto Ranger questionava se os esqueletos de Zou sequer conseguiam ficar de pé corretamente. Pessoal, eu acho que esse cara esqueceu da pisa que ele levou do Prota. Zou perguntou se ele tinha mesmo certeza de que não conseguiria ganhar os 20 pontos de contribuição. O loiro declarou que, se o Prota destruísse o Golem de teste, comeria o Golem inteiro ali mesmo. O Prota sorriu e aceitou o desafio, pegando o Ranger de surpresa. Ele caminhou até o centro do campo e pediu que todos se afastassem. Ranger perguntou se Zou estava preocupado que rissem de sua péssima pontuação, mas o Prota respondeu que não, e uma energia verde e correntes sombrias envolveram ele, enquanto o poder faiscava pelo ar. A habilidade que estava prestes a usar precisava de bastante espaço. Esqueletos surgiram atrás dele, cada um conectado a ele por correntes. Ninguém sabia como ele conseguia invocar 10 esqueletos, pois um necromante aprendiz recém-desperto normalmente conseguia invocar apenas 2. Alguém chegou a se perguntar se Zou já havia avançado para Mago de Ferro Negro. O instrutor mal conseguia acreditar no que estava vendo. Até mesmo Sushinia, conhecida como a necromante mais talentosa da história, havia conseguido invocar apenas 5 esqueletos após despertar. O Prota ficou satisfeito por ter se contido, caso contrário, teria chamado ainda mais atenção. Ele deu a ordem, e os 10 esqueletos avançaram juntos, deixando o loiro chocado com a velocidade deles. Um dos esqueletos socou o rosto do Golem de teste, enquanto o outro atingiu seu torso. Os esqueletos cercaram o Golem e atacaram sem parar. A pontuação subiu de 30 para 45, depois para 60, até finalmente parar em 65. Poeira e ondas de choque cobriram o campo. Um estudante comentou que a pontuação não era tão alta para toda aquela comoção. Outro argumentou que 65 pontos ainda era impressionante, já que muitos guerreiros não conseguiam alcançar esse valor.
Mas um terceiro estudante insistiu que precisar de tantos esqueletos para conseguir apenas 65 pontos provava que os necromantes eram fracos. O loiro riu da pontuação do prota. Cada esqueleto sequer conseguia produzir 10 pontos de poder de ataque. Mas Zou disse para eles não se precipitarem. Aquilo era apenas o começo. Renja perguntou se Zou ainda pretendia continuar com aquela luta inútil. Então o prota estalou os dedos. Se 10 esqueletos não fossem suficientes, ele usaria 20. Eles perceberam que Zou havia se contido durante todo aquele tempo. Alguns começaram a se perguntar se um necromante tão poderoso já havia surgido na história. Xiao, porém, sempre acreditou nele. Um dos esqueletos socou o visor do golem, rachando a tela. Os ataques continuaram, e a pontuação subiu para 91. O golem começou a soltar faíscas, até que um de seus braços mecânicos foi lançado pelos ares. Sua pontuação havia chegado a 108, então, o golem de teste explodiu. A tela destruída voou pelo campo, exibindo uma última pontuação. Tudo ficou em silêncio. Então, um estudante gritou que Zou havia ultrapassado o limite do golem. Outros o chamaram de monstro, incapazes de acreditar que ele havia despertado sua profissão há tão pouco tempo. O trouxa do loiro ficou paralisado ao ver o número final exibindo 999. Ele ficou incapaz de entender como aquilo era possível. O prota pegou a cabeça do golem de teste e mandou que o loiro a comesse. Tudo bem se Renja tivesse mudado de ideia, mas a partir daquele momento, era melhor que ele ficasse longe de sua vista. O fracote se virou e foi embora, jurando que faria o prota pagar na próxima vez. A danadinha elogiou a força esmagadora dele e implorou para que ele ensinasse como havia conseguido melhorar tão rápido. O prota simplesmente respondeu que seguia uma rotina normal de meditação. O instrutor Lu então prometeu lutar para que Zou fosse incluído na lista de sementes de cultivo prioritário da escola. No escritório do diretor, ele analisava os registros do despertar dos estudantes. Dos 10.000 novos alunos, 9.103 haviam despertado com sucesso, enquanto 897 haviam falhado. Isso resultava em uma taxa de sucesso de aproximadamente 91%. Também havia 85 estudantes com profissões raras. O diretor decidiu colocar os 85 estudantes diretamente entre as 100 sementes de cultivo prioritário. Então, ao ver o registro de Zou, o diretor imediatamente o descartou. Para ele, um necromante não tinha futuro e não merecia um lugar na lista. Naquele momento, alguém bateu à porta do escritório. O diretor mandou entrar e perguntou por que o instrutor estava ali em vez de dar a aula de combate. Lu explicou que tinha algo urgente para relatar. O diretor perguntou o que poderia ser tão urgente. Lu encontrou o arquivo que procurava e na hora recomendou fortemente que o necromante fosse incluído na lista de sementes da escola. O diretor admitiu que os necromantes tinham potencial, mas que era difícil fazer esse potencial vir à tona. Lu lembrou de que a Major Xinian também era uma necromante. Mesmo assim, ela rivalizava com outros magos. O diretor argumentou que ela só havia alcançado aquele nível porque ganhou todo o apoio dele, tanto como pai quanto como profissional lendário. Mas o que Zou tinha para oferecer? Ele sabia que o Lu havia lutado ao lado dos pais de Zou, e que ambos eram reconhecidos como heróis da federação. Porém, a lista de sementes era extremamente importante. O instrutor explicou que era justamente por isso que estava recomendando Zou. Então entregou ao diretor os relatórios dos estudantes nas aulas de meditação e combate. O diretor leu e ficou chocado. O prota havia aprendido o método de meditação esquelética em sua primeira aula e já conseguia invocar mais de 20 esqueletos durante uma batalha. O talento de Zou poderia reescrever a história dos necromantes. Mas o diretor o interrompeu e decidiu esperar até que o campo de batalha simulado fosse aberto. Enquanto isso, Xiao perguntava repetidamente como ele havia conseguido aquilo. Ela não conseguia acreditar que ele havia invocado tantos esqueletos durante a primeira aula de combate. Para o prota, invocar alguns esqueletos extras não era nada demais. Xiao disse que ser humilde demais era praticamente outra forma de arrogância. Ele insistiu que não considerava aquilo impressionante. Ele se lembrou das batalhas que havia enfrentado nas profundezas do reino dos mortos-vivos. É claro que não podia contar a ela que o que havia mostrado naquele dia era apenas uma pequena fração de seu verdadeiro poder. Alguém chamou o prota, pedindo que ele esperasse. Fan declarou que nunca havia sido inferior a ninguém, porém, agora Zou era a única pessoa digna de se tornar seu oponente. Os dois se olharam sem entender nada, depois o ignoraram e continuaram andando. O prota se desculpou, dizendo que não tinha interesse em aceitar o desafio de um Shunibu. Xiao concordou e disse que Fan era um sujeito estranho. Ele gritou para que esperassem, e explicou que não estava simplesmente desafiando Zou. Ele queria que o prota se tornasse seu parceiro de treinamento. Depois de despertar a rara profissão de caçador de demônios, Fan havia entrado para o grupo de pesquisa científica dos caçadores de demônios. Para continuar os estudos, os pesquisadores precisavam de alguém com força equivalente à de Fan para treinar com ele. O prota perguntou por que deveria ajudar na pesquisa deles. O cara ofereceu 10 pontos de contribuição em troca de 2 semanas de treinamento, com hospedagem e alimentação incluídas.
O prota imediatamente apertou sua mão e disse que seria um prazer fazer negócios. Fan ficou satisfeito com aquilo. Xiao não conseguia acreditar na rapidez com que Zhou havia aceitado. Depois disso, Fan pediu que os dois o seguissem. Xiao perguntou como Zhou podia aceitar trabalhar com alguém tão estranho. Ele respondeu que 10 pontos de contribuição eram muita coisa. No fundo, ele pensava que as pessoas que o esperavam em casa provavelmente precisariam daqueles pontos. O prota perguntou se Fan era algum herdeiro, já que distribuía pontos de contribuição com tanta facilidade. Ela disse que a associação de pesquisa havia adiantado aqueles pontos para ele. Zhou perguntou se a associação de pesquisa era realmente tão generosa. Ela o lembrou de que aqueles pontos eram apenas um adiantamento. Fan teria que devolver tudo depois, e no ritmo em que estava gastando, provavelmente ainda estaria pagando suas dívidas 20 anos depois de se formar. Ele parou diante de um prédio e pediu que entrassem. Fan os levou até o laboratório e perguntou o que achavam. O prota ficou impressionado com os equipamentos. Profissionais de profissões raras realmente recebiam um tratamento especial. Um homem se apresentou como Shen Qingan, um patrulheiro da Tempestade de Grau Prata e chefe da Associação de Pesquisa dos Caçadores de Demônios. O prota percebeu seu braço biônico, ele podia trabalhar como pesquisador agora, mas Zhou ainda conseguia sentir a presença de alguém que havia passado anos lutando na linha de frente. Enquanto visitavam o laboratório, Shen explicou que outro caçador de demônios humano havia recentemente alcançado a coroa lendária dentro do reino místico do abismo. Com tamanho poder, essa pessoa havia conseguido derrotar um Lorde do Abismo. Como Fan havia despertado a mesma profissão, a Academia Militar dava grande importância a ele. Por isso, haviam criado um grupo de pesquisa especificamente para desenvolver todo o seu potencial. O Shen mencionou que já havia analisado os arquivos de Zhou. Ele se ofereceu para criar uma pequena associação de pesquisa para Zhou também, mas o prota recusou. Não havia a menor chance de ele querer passar os próximos 20 anos pagando dívidas. O Shen aceitou sua decisão e sugeriu que começassem a pesquisa de combate. Enquanto Fan e Zhou desciam as escadas, o Shen garantiu que rigorosas medidas de segurança já estavam em vigor. Eles poderiam lutar livremente, sem precisar se preocupar com o risco de perder a vida. Cada um poderia escolher 3 equipamentos de combate do arsenal. O prota sabia que Fan não era fraco, sua velocidade e seu dano explosivo também tornavam suas invocações esqueléticas um péssimo adversário para ele. Era hora de usar a dedução de habilidades e aumentar seu poder de combate. Sua interface de habilidades apareceu, mostrando caminhos de evolução para invocar esqueleto, dardo de osso, escudo de osso e suas outras habilidades. Fan se gabou de ter dominado recentemente a maestria com armas. Agora, nem mesmo 20 esqueletos invocados seriam suficientes para derrotá-lo. O prota apenas sorriu. O resultado poderia ser muito diferente depois que ele adicionasse pontos às suas habilidades. Com um estalar de dedos, ele equipou seus equipamentos esperando que Fan não o decepcionasse. Pessoal, passando para lembrar que eu pretendo narrar as obras com a minha própria voz, então vamos bater a meta de 1000 inscritos. Tamo junto. Uma janela mostrou os atributos do cajado de aprendiz inferior de qualidade cinza, que aumentava levemente os efeitos de seus feitiços. Ele também equipou uma túnica de aprendiz inferior de qualidade cinza, que reduzia ligeiramente o dano recebido. Dentro da arena, Fan elogiou a confiança de Zhou, dizendo que era exatamente o que esperava de seu rival. Uma energia faiscou ao redor do corpo de Fan, e de repente, ele saltou bem alto declarando que os aprimoramentos oferecidos pelo grupo de pesquisa estavam muito além de tudo que Zhou poderia imaginar. Enquanto isso, vários pesquisadores observavam da sala de observação. Um deles perguntou quem eles achavam que venceria, outro escolheu Fan, explicando que eles haviam passado a semana inteira trabalhando com ele. Fan tinha os instintos de combate mais assustadores que já havia visto. Naquele momento, Lu chegou e disse que ainda era cedo demais para decidir quem venceria. Shen perguntou o que ele estava fazendo ali. O instrutor explicou que 2 de seus melhores alunos estavam lutando e é claro que ele tinha vindo assistir. Shen perguntou se ele realmente acreditava que Zhou poderia derrotar Fan. Lu respondeu que sim. Shen argumentou que não importava quantos esqueletos Zhou conseguisse invocar, ele ainda era um mago com um corpo frágil. Além disso, Fan havia aprendido uma poderosa habilidade de deslocamento no dia anterior. Ela poderia até mesmo despertar o interesse do instrutor Lu. Fan balançou seu arco contra o prota, mas ele desviou com facilidade. Zhou recuou para criar distância. Fan era extremamente perigoso em combates de curta distância, então manter-se longe era a melhor opção. Fan preparou uma flecha de energia e avisou a Zhou que a distância não o manteria seguro. Uma energia azul disparou em direção a Zhou quando Fan lançou a flecha de caça aos demônios. O prota imediatamente invocou um esqueleto, então, ativou invocar esqueleto e trouxe vários soldados mortos-vivos. As flechas de Fan atravessaram os esqueletos, ele continuou disparando, sabendo que precisava interromper o ritmo de invocação dele. Várias flechas atingiram o círculo mágico de invocação e interromperam a habilidade. O prota percebeu que estava em apuros, ele desviou por pouco da chuva de flechas que caía sobre ele. Então, pressionou uma das mãos contra o círculo mágico brilhante.
Zou ativou novamente invocar esqueleto, e o novo soldado invocado conseguiu bloquear as flechas restantes. O Shen não pôde deixar de elogiar a nova geração. Apenas pelo desempenho de Zou, ele já estava disposto a aprová-lo para a lista de sementes, mesmo que perdesse a luta. O instrutor sorriu e disse para ele não comemorar ainda, pois tinha certeza de que o prota ainda escondia algumas cartas na manga. Zou sabia que não podia mais se conter, então usou invocar esqueleto com força total. O Shen ficou chocado ao ver 30 esqueletos surgirem de uma só vez. Outro pesquisador não conseguia entender como alguém que havia despertado sua profissão há apenas alguns dias já havia treinado aquela habilidade a um nível tão alto. Os esqueletos cercaram Fan, mas em vez de entrar em pânico, ele declarou que somente alguém tão forte merecia ser seu rival. Zou percebeu que Fan continuava calmo mesmo estando cercado pelos esqueletos, ele certamente estava escondendo alguma coisa. Fan atacou com o golpe feroz, e um deles caiu na hora. Ele continuou avançando, decidido que já estava perto o suficiente. Ele ignorou todos os esqueletos e ativou a investida sombria contra o prota. O Shen achou que a luta havia acabado, nenhum mago conseguiria resistir aos ataques de Fan a curta distância. Ele lançou o golpe feroz da vingança contra Zou, mas o prota respondeu que Fan havia caído em sua armadilha. Ele ativou o escudo de osso e bloqueou completamente o ataque. O impacto fez Fan cambalear para trás. Ele não fazia ideia de que tipo de habilidade o prota havia acabado de usar. O instrutor reconheceu aquilo como uma nova habilidade de necromante. O Shen não conseguia acreditar que Zou havia desenvolvido uma habilidade completamente nova por conta própria. O prota admitiu que Fan era mais forte do que esperava. Para vencer, teria que depender de suas táticas. Fan imediatamente ficou cauteloso quando Zou deixou seu cajado cair no chão. O Shen olhou surpreso, enquanto o instrutor comentou que as táticas de Zou eram bastante desonestas. Usando um tecido de camuflagem ótica, o prota se escondeu entre os esqueletos. Fan perdeu completamente a localização do verdadeiro Zou. Enquanto os esqueletos se aproximavam por todos os lados, ele gritou para Zou aparecer. Fan não teve escolha a não ser usar seu golpe supremo. Ele se lançou ao ar com tanta força que conseguiu afastar os esqueletos ao redor. O instrutor se perguntou como Fan havia aprendido uma habilidade tão poderosa em seu nível atual. O Shen explicou que apesar de possuir um longo tempo de recarga, a habilidade tinha um poder explosivo incrível e permitia que Fan escapasse de situações perigosas. Do alto, Fan finalmente avistou o verdadeiro Zou, e lançou o golpe da queda celestial. Uma poderosa energia se concentrou acima do exército de esqueletos, que olharam para cima enquanto o golpe desabava sobre eles, lançando-os para longe. Quando a poeira baixou, apenas um esqueleto permanecia no campo de batalha. Fan se recusava a perder. O prota podia ser forte, mas ele também tinha seu orgulho. Fan rapidamente chamou a equipe médica, preocupado que seu ataque pudesse ter causado ferimentos graves. Então, olhou para a sala de observação e viu Shen, o instrutor Lu e Xiao Chan. Eles não estavam olhando para ele como se tivesse vencido. Fan voltou os olhos para o esqueleto restante e ficou paralisado. Não era Zou. Só então Fan entendeu a estratégia. Zou não havia se disfarçado de esqueleto, ele havia feito um esqueleto se parecer com o próprio Zou, criando um disfarce duplo. Antes que Fan pudesse reagir, vários esqueletos surgiram e agarraram seus tornozelos. O prota apareceu atrás dele e agradeceu a Fan por deixá-lo vencer. Então, fez um gesto indicando que a luta havia terminado. Fan aceitou sua derrota. O golpe supremo havia drenado toda sua força, mas antes que ele caísse, um esqueleto segurou, e Fan agradeceu ao prota, que fez um sinal de positivo e brincou dizendo que aquilo era sua compaixão pelo perdedor. Os esqueletos levaram Fan embora em uma maca. Ele gritou que uma derrota não passava de combustível para seu crescimento e mandou o prota esperar pela revanche. Zou pediu que ele se acalmasse, dizendo que estava apenas brincando. O Shen se aproximou e admitiu que o poder de combate de Zou havia superado muito suas expectativas. Com táticas como aquelas, ele certamente se tornaria um mestre em estratégias de combate algum dia. Zou não sabia se aquilo deveria ser considerado um elogio. O instrutor perguntou se o feitiço de escudo que ele havia usado era uma habilidade recém-desenvolvida, e o prota confirmou. Enquanto treinava invocar esqueleto, havia desenvolvido duas novas habilidades, dardo de osso e escudo de osso. O Shen e o instrutor ficaram olhando para ele em silêncio. Sem conseguir conter a empolgação, o instrutor deu um forte tapa nas costas do prota e o elogiou por continuar surpreendendo a todos. Zou pediu que ele fosse mais cuidadoso. O instrutor sugeriu usar os equipamentos profissionais do Shen para testar as novas habilidades. O homem concordou imediatamente em organizar o teste, mas o prota explicou que seu poder espiritual estava completamente esgotado, então ainda não poderia testar nada. O instrutor disse para ele não se preocupar. Uma grande caixa cheia de poções de recuperação de poder espiritual foi trazida. O prota pensou que aquilo parecia uma caixa de cerveja. O instrutor entrou na brincadeira e mandou que ele bebesse direto da garrafa. Zou tomou e imediatamente se sentiu revigorado. O instrutor pediu que ele se preparasse para o teste, enquanto Shen confirmou que o golem de teste estava pronto.
Ele instruiu o Prota a atacá-lo usando a mesma habilidade que havia utilizado durante a aula de combate. Ele equipou sua lança voadora de osso, e a lança atravessou o golem de uma vez, produzindo uma pontuação de ataque de 85. Os pesquisadores ficaram impressionados. Esse nível de poder de ataque era excepcional para alguém que havia despertado há pouco tempo. O mais impressionante era Zou ter criado a própria habilidade. O instrutor então pediu que Zou se preparasse para o teste de defesa. O golem avançou contra ele, mas o escudo de ossos bloqueou seu poderoso soco, garantindo uma pontuação de 80 pontos em defesa. O poder de ataque de Zou era comparável ao de um mago da tempestade, enquanto sua defesa rivalizava com a de um cavaleiro da terra. Empolgado, Lu declarou que ele havia nascido para ser um necromante. O Prota pediu que ele parasse antes que os outros começassem a pensar que Lu estava aumentando secretamente seus atributos. O Shen sugeriu que Zou registrasse suas duas habilidades criadas por conta própria no repositório de habilidades. Esse repositório era uma enorme coleção de habilidades criada pela Federação, onde qualquer pessoa podia gastar pontos de contribuição para aprender as técnicas armazenadas. O instituto de pesquisa deles possuía sua própria filial do repositório de habilidades da Federação, que Zou poderia usar quando quisesse. Ele aceitou a oferta, e pouco depois, eles chegaram diante de enormes portas de madeira. Depois de registrar suas habilidades, ele poderia usar seus pontos de contribuição para trocar por qualquer técnica de que precisasse. O Prota agradeceu e empurrou as portas. Ao entrar, ele se perguntou por que o repositório estava completamente escuro, olhou ao redor e percebeu uma fraca luz piscando ao longe. De repente, as luzes se acenderam, revelando uma grandiosa biblioteca. Ele encontrou várias habilidades que reconhecia. Então, parou diante de um pedestal que sustentava uma esfera roxa brilhante. O sistema anunciou que lança de ossos e escudo de ossos haviam sido adicionados com sucesso ao repositório. O Prota recebeu incríveis 200 pontos de contribuição. Como criador das habilidades, ele também receberia 50% de todas as taxas de troca futuras. Assim, havia acabado de conseguir uma fonte de renda estável. Como era raro ter acesso ao repositório, ele não pretendia ir embora depois de conferir apenas algumas habilidades. Ele pegou um livro chamado Técnica de Meditação do Esqueleto. No momento em que o abriu, uma energia surgiu de suas páginas. Zou pretendia usar aquelas habilidades como modelos para criar novas deduções no futuro. Uma notificação apareceu, mostrando que ele tinha 100 pontos de poder da alma disponíveis para realizar deduções de habilidades. Uma mensagem do sistema apareceu de repente. Ela detectou que a técnica de meditação do esqueleto poderia ser aprimorada e perguntou se ele queria gastar seu poder da alma para melhorá-la. Ele selecionou sim, e uma poderosa aura de morte o envolveu. Em algum lugar na escuridão, um esqueleto sentiu sua presença. Quando percebeu, Zou estava diante de um esqueleto sentado em um trono. O sistema confirmou novamente que o aprimoramento havia sido concluído. O monarca esqueleto entregou um livro a Zou. Então, textos mágicos começaram a girar ao redor de seu corpo. O monarca esqueleto apareceu por trás enquanto ele aprendia a técnica de meditação do monarca esqueleto. Segundo o sistema, a habilidade modificada aumentava em 100% a velocidade de meditação e fortalecia todas as habilidades do tipo morto-vivo. Aquilo era perfeito. A técnica aumentava tanto sua velocidade de cultivo quanto o poder de suas habilidades, fazendo o gasto de poder da alma valer a pena. Mesmo assim, por mais poderosas que suas habilidades se tornassem, ele ainda precisava de poder espiritual suficiente para usá-las. Durante sua batalha anterior contra Fan, ele quase havia ficado sem energia. Como ainda tinha muitos pontos de contribuição, ele decidiu trocá-los por uma habilidade que pudesse aumentar seu poder espiritual. Ele escolheu presença de espírito e gastou 20 pontos de contribuição. A habilidade aumentava passivamente a velocidade de recuperação do poder espiritual de um conjurador, e quando ativada, também podia restaurar parte do seu poder espiritual. Ela era conhecida por ser extremamente difícil de aprender, mas isso não era um problema para ele. O sistema detectou material de habilidade utilizável e perguntou se ele queria gastar 10 pontos de poder da alma para alcançar instantaneamente o estágio inicial. Após aceitar, textos mágicos saíram do livro, e um momento depois, o sistema confirmou que a presença de espírito havia alcançado o estágio inicial. Seu poder espiritual estava se recuperando muito mais rápido. Se enfrentasse Fan novamente, poderia simplesmente enterrá-lo sob um mar de esqueletos. Zou reuniu vários livros de habilidades, ele pretendia usá-los como referência para futuros aprimoramentos de habilidades. Ao todo, as 5 habilidades custaram 60 pontos de contribuição. Em seguida, ele parou diante de uma vitrine de vidro cheia de equipamentos. Apenas as habilidades não eram suficientes, um aprendiz inferior de grau F só podia usar equipamentos de grau cinza ou branco. Então ele gastou mais 40 pontos de contribuição em um conjunto completo de equipamentos. O chapéu de mago aprendiz inferior cinza aumentava ligeiramente seu poder espiritual máximo. O colar de aprendiz inferior cinza melhorava a velocidade de recuperação do poder espiritual, enquanto os 2 anéis de aprendiz inferior cinza reduziam ligeiramente o tempo de recarga de suas habilidades.
Juntos, os 4 equipamentos do conjunto de aprendiz de mago aumentavam em 10% sua velocidade de cultivo e o crescimento da proficiência das habilidades. Com isso, seu crescimento acabou de ficar ainda mais rápido. Ele continuava sendo um aprendiz inferior, agora equipado com novos equipamentos e com habilidade presença de espírito no estágio inicial. O Prota admitiu que o repositório de habilidades da Federação era realmente impressionante. Então, seu clone esqueleto apareceu diante dele. O Prota quase havia esquecido que o clone também precisava de suas próprias habilidades. Ele decidiu que maestria em armas, bloqueio e grito de guerra eram essenciais, então trocou 30 pontos de contribuição pelas 3 habilidades. O repositório de habilidades era incrível, mas também consumia pontos de contribuição demais. Ele se perguntou se algum dia encontraria outro trabalho tão lucrativo quanto lutar contra Fan. Na associação de pesquisa, o instrutor perguntou a Zou se ele havia aprendido alguma habilidade nova. Ele respondeu que havia aprendido bastante. Então, Fan gritou de repente que se recusava a aceitar a derrota. Ele entregou uma poção a Zou e mandou que ele a bebesse. Fan admitiu que ainda não entendia as estratégias de Zou, mas prometeu derrotá-lo antes que pudesse usá-las novamente. O Prota perguntou se Fan tinha mesmo certeza de querer enfrentá-lo logo depois de ele ter aprimorado suas habilidades. Fan declarou que se recusava a passar a vida inteira ficando atrás dos outros. Dessa vez, usaria tudo o que tinha. O Prota observou que outra batalha seria considerada trabalho extra, então esperava receber mais pontos de contribuição. O Shen disse que Fan poderia decidir, já que seria ele quem acabaria pagando pelos pontos. Rapaziada, eu acho que esse Fan vai passar a vida inteira endividado por causa do Prota. Zou aceitou o desafio e devolveu a poção. O Fan provavelmente vai precisar depois. O cara ficou furioso e se preparou para atacar enquanto gritava o nome do Prota. Uma energia verde explodiu ao seu redor quando Fan liberou seu golpe da queda celestial. Xiao ficou chocado ao ver que Fan havia usado seu golpe supremo logo de início. O instrutor elogiou seus instintos de combate. Encerrar a luta imediatamente era sua única chance de vencer. O Prota estalou os dedos, e um enorme círculo mágico verde surgiu sob seus pés. Xiao se perguntou se ele realmente usaria invocar esqueleto novamente. O instrutor ficou incrédulo. A quantidade de invocações estava completamente fora do normal. Um enorme exército de esqueletos surgiu do círculo mágico. A explosão de energia verde fez toda a sala de treinamento tremer. Lu não conseguia acreditar em quanto a habilidade havia ficado mais poderosa. O Shen também percebeu que Fan havia adquirido novos conhecimentos e aprimorado sua própria habilidade durante a batalha anterior. O Prota admitiu que o ataque de Fan realmente havia ficado mais forte, mas ele próprio ficou ainda mais. Fan gritou o nome de Zou enquanto era soterrado por uma montanha de esqueletos. O Prota brincou, dizendo que havia ficado apenas um pouquinho mais forte. Então, a horda de esqueletos avançou sobre Fan, fazendo ele implorar para os esqueletos não baterem em seu lindo rosto. Mas os esqueletos o dominaram mesmo assim. O Prota anunciou que a sessão de treinamento havia terminado. O Shen calculou que Fan provavelmente ficaria sem conseguir treinar durante uma semana inteira. Mais uma vez, o Shen perguntou se Zou queria fundar uma associação de pesquisa de necromantes, mas ele recusou imediatamente. Não havia como permitir que eles o investigassem e acabassem descobrindo a existência do sistema. Enquanto isso, dentro do repositório de habilidades, uma mulher se aproximou da esfera roxa. Ela ficou surpresa ao descobrir que um necromante havia registrado uma nova habilidade. Su Xinian gastou 20 pontos de contribuição e ao abrir o livro, encontrou lança de ossos e escudo de ossos. Ela nunca havia imaginado que feitiços do tipo esqueleto pudessem ser usados daquela maneira. Quem quer que tivesse criado aquelas habilidades precisava ser um gênio, por isso decidiu contar tudo ao pai. No escritório do diretor Tianco, ele perguntou por que um instrutor havia ido visitá-lo. Ele fez novamente o pedido para que Zou fosse incluído na lista de talentos promissores. Dessa vez, o pesquisador Shen também apoiou sua recomendação. O diretor não conseguia entender por que o Shen havia se juntado ao pedido. Mesmo que um necromante tivesse um bom desempenho no início, eventualmente ficaria sem habilidades de nível mais alto adequadas para aprender. O Shen rebateu, dizendo que Zou já havia criado 2 habilidades de necromante por conta própria. O diretor ficou tão chocado que cuspiu o chá. Criar uma habilidade não significava nada caso seus efeitos fossem fracos. O instrutor estava prestes a explicar o quão poderosas eram as habilidades de Zou quando Xinyan entrou de repente no escritório. Ela anunciou que 2 novas habilidades de necromante haviam aparecido no repositório de habilidades. O diretor ficou chocado. Ela então criou imagens ilusórias de uma lança e um escudo brilhantes. Mesmo depois de analisá-los por pouco tempo, já conseguia perceber o quão impressionantes eram seus efeitos. Xinyan perguntou ao pai se ele sabia quem havia criado aquelas habilidades. O diretor só conseguiu gaguejar. Xinyan declarou que queria que o criador se tornasse seu mestre. O diretor disse gentilmente que isso não seria possível, e ela perguntou o motivo. Então ele revelou que o criador ainda era um estudante. Enquanto Prota estava meditando, Fan apareceu e exigiu outra luta contra ele.
Zou perguntou quantas vezes Fan pretendia desafiá-lo. Ao invés disso, ele deveria passar mais tempo cultivando e se aprimorando. Fan declarou que aquele desafio seria diferente. Graças a Xiao Chan, ele havia aumentado muito sua força nos últimos dias. Dessa vez tinha certeza de que conseguiria derrotar o Prota. Ela o lembrou que ele havia implorado pela ajuda dela de joelhos na frente de todo mundo. Zou ficou curioso, e ela explicou que havia aprendido recentemente uma útil habilidade de suporte chamada Lullaby. Agora podia acelerar a recuperação do poder espiritual e aumentar os efeitos da meditação e do treinamento. Porém, ela só podia usá-la 3 vezes por dia. Fan declarou que pagava 2 pontos de contribuição por semana para reservar um dos usos. O Prota se perguntou se Fan pretendia passar a vida inteira pagando dívidas. Fan insistiu que dessa vez venceria com certeza, mas Zou estava mais interessado em saber se o Lullaby também afetaria seu clone esqueleto. Ele perguntou a Xiao se ela venderia a ele os usos que ainda tinha disponíveis naquele dia. Ela respondeu que eles poderiam conversar sobre isso. Ele ativou o Invocar Esqueleto e mandou Fan brincar com os esqueletos e não se esquecer de transferir os pontos de contribuição depois. Fan ficou furioso por estar sendo menosprezado, enquanto 3 esqueletos o cercavam. Então, o Prota pediu a ela que lançasse Lullaby sobre ele. Notas musicais começaram a girar ao redor dele enquanto ele se sentava e iniciava sua meditação. Enquanto isso, no reino dos mortos-vivos, o clone estava sentado. A habilidade dela realmente conseguia afetar o clone esqueleto. Aquele corpo já havia alcançado o nível de aprendiz superior. Quando outro esqueleto se aproximou, o Prota decidiu usá-lo para testar as habilidades do clone. O esqueleto avançou com uma pesada massa com espinhos e o Prota preparou sua lança de ossos. O esqueleto desferiu um golpe, mas Zou interceptou e conseguiu ativar o bloqueio. Essa habilidade permitia que ele assumisse uma postura defensiva capaz de reduzir o dano recebido com base em sua constituição e na proficiência da habilidade. Logo depois, ativou a maestria em armas. Sua lança de ossos começou a se transformar. Então, ele avançou com a arma transformada e ativou estocada reversa, destruindo a defesa do esqueleto. Até as recompensas do sistema haviam aumentado em 10%. O Lullaby realmente era uma habilidade divina. Então, 2 grandes monstros blindados avançaram contra ele. Ele saltou para trás e evitou o ataque combinado. Em um instante, sua lança atravessou os 2 inimigos. Mais à frente, ele avistou uma verdadeira legião de mortos-vivos, então provocou todo o exército de uma vez, liberando poderosas ondas sonoras que atravessaram suas fileiras. Uma notificação exibiu os efeitos de grito de guerra, que liberavam um rugido capaz de aumentar temporariamente a força, constituição e agilidade. A onda sonora continuou avançando, fazendo os outros esqueletos recuarem. O Prota atravessou suas fileiras com uma sequência de golpes, recebendo mais 0,11 de força e 0,55 de poder da alma. Zou gritou dizendo que ainda podia ficar mais forte. As notificações do sistema começaram a aparecer enquanto seus atributos continuavam aumentando. Então, ele percebeu ossos se reunindo no ar. Eles se juntaram e formaram um esqueleto empunhando uma espada, com uma auréola brilhante sobre a cabeça. Aquele esqueleto era conhecido como o Anjo de Ossos. Zou não conseguia acreditar que um chefe havia aparecido justamente na Vila dos Iniciantes. O Anjo de Ossos ergueu sua espada e a golpeou contra o chão. Se aquele ataque o atingisse, ele iria de base com certeza. Como se defender seria inútil, decidiu atacar primeiro. Zou soltou um grito de guerra, puxou sua lança de ossos e atingiu o Anjo de Ossos com postura quebra-defesa. Em seguida, usou golpe brutal. Depois, ativou postura de balanço dos braços, golpeando o monstro em diferentes partes do corpo. Zou recuou e o Anjo de Ossos avançou contra ele. O Prota conseguiu aparar o ataque, mas a força do golpe o lançou contra uma grande pedra. O impacto fez com que ele sentisse dor. Por sorte, ele havia destruído um dos braços do anjo. Caso contrário, aquele golpe poderia ter quebrado todos os seus ossos. Ao mesmo tempo, a fraqueza do Anjo de Ossos finalmente havia sido revelada. Mas de repente, ele começou a girar. Logo depois lançou outro ataque. O Anjo de Ossos usou a força da rotação para compensar a falta de um braço, destruindo toda a montanha ao redor. Enquanto girava, o Prota não conseguia mirar em sua fraqueza. Ele não sabia de onde aquela coisa tirava tanta vontade de lutar. Por enquanto, tudo o que ele podia fazer era continuar desviando, mas logo ficou sem saída, e o monstro já estava atrás dele. Zou não teve escolha a não ser arriscar tudo. Apenas o vento produzido pela espada já era capaz de raspar os ossos. Ele observou cuidadosamente os movimentos do monstro, então finalmente encontrou uma abertura. Ele ativou a investida, fazendo o Anjo de Ossos cambalear para trás. Apesar desse tamanho todo, o Anjo de Ossos ainda tem osteoporose. É melhor o monstro voltar e tomar um pouco de cálcio. Então, percebeu que o núcleo de fogo espiritual do monstro estava exposto. Vendo a oportunidade perfeita, ele atacou com lança de ossos, mas o Anjo de Ossos percebeu e bloqueou com as asas. Isso confirmou que aquelas asas não eram apenas de enfeite. Mas, para o azar do anjo, o sistema do Prota também não estava ali apenas de enfeite. Ele combinou o feitiço de teia com armamento esquelético,
criando uma nova habilidade chamada Grilhões de Ossos. A habilidade condensava a mana dos mortos-vivos em correntes resistentes capazes de prender os inimigos e limitar seus movimentos. Zou ficou satisfeito. A dedução de habilidades permitia combinar características de outras habilidades profissionais e transformá-las em técnicas de mortos-vivos ainda mais poderosas. Ele havia percebido o quanto o Anjo de Ossos gostava de voar, então o prendeu com os Grilhões de Ossos. Em seguida, puxou o monstro de volta para o chão, dizendo para o monstro parar de se debater. Quanto mais ele se mexe, mais animado o prota ficava. Então, Zou desferiu um poderoso golpe. O ataque rachou o crânio do Anjo de Ossos e finalmente o derrotou. Depois disso, Zou absorveu seu fogo espiritual, e o poder da alma aumentou em 100 pontos. Embora aquilo tivesse proporcionado um enorme aumento, seu corpo não ficou mais forte. O sistema explicou que seus atributos básicos haviam atingido o limite de sua raça, mas ele poderia gastar poder da alma para iniciar uma evolução racial. Finalmente o prota entendeu por que seus atributos não estavam mais aumentando. Agora ele estava curioso para descobrir o que o aguardava além dos céus. Sua raça atual era a de um esqueleto de nível aprendiz, mas ele poderia evoluir para um guerreiro esqueleto de nível ferro negro consumindo 100 pontos de poder da alma. Sem hesitar, ele iniciou a evolução. Uma névoa negra começou a o envolver, com isso seu caminho de evolução havia finalmente começado. E com isso chegamos ao final desse vídeo. Como essa obra é nova, vamos esperar lançar mais capítulos, então se você quer a continuação, se inscreva no canal e comente para a parte 2. Tamo junto e até a próxima!